Boa noite. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 95. Vamos ficar de pé e abrir a Bíblia no Salmo 95. Leitura do Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Deus é Deus acima de todas as coisas, Deus é Rei acima de todas as coisas. Nós estamos aqui iniciando mais um culto ao Senhor. Um culto a Deus é um culto a Deus, não a nós, não a outra pessoa, não a nada desse universo, mas é um culto a Deus. E o culto é uma graça desse Deus maravilhoso a nós. E Deus é gigantesco, Deus é maravilhoso, digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser cultuado. Diante disso, diante desse texto, vamos orar para iniciarmos esse culto. Senhor meu Deus, Pai glorioso Deus, soberano sobre toda a terra, Pai. Tu que acima de todas as coisas reina, Pai, é soberano, Deus eterno, Senhor. Pai, obrigado por deixar que nós estejamos aqui, que nós possamos contemplar a Ti, Deus, nas Tuas sagradas Escrituras, Deus. Tu, Senhor, que se revela ao homem, Pai, mostra-se presente aos nossos corações, ó Pai. Senhor, esteja conosco, ajuda-nos a cultuar. Nosso coração enganoso, às vezes tenta tirar o foco do culto, tirar o foco da nossa atenção. Mas, Senhor, Tu és soberano e bondoso. Tem misericórdia, Deus, dá-nos a graça, Pai, de louvar e cultuar o Teu nome. Amém. Agora, ainda de pé, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Nós somos pecadores diante da mão de um grande Deus poderoso e santo. Diante desse Deus, nós vamos ler esse salmo que fala da vida de Davi, que passou por algo que parecia com o que nós passamos todo dia. Ele passou por ter pecados e estar diante de Deus. E nós temos pecado e a todo momento estamos diante de Deus. Diante disso, vamos ler o salmo. Salmo de número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e
segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito, teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Até aqui. Nós somos pecadores. A palavra de Deus testemunha isso. Você chegar em Romanos 3, vai ter escrito: todos pecaram e carecem de Deus. Nós carecemos de Deus, nós pecamos. E é um Deus santo, um Deus plenamente justo diante de nós. E agora, por algum minuto aproximadamente, nós iremos orar. Orar reconhecendo quem é esse Deus e reconhecendo quem nós somos, o nosso pecado. Não sei se você fez isso ao longo da semana, mas nós vamos reconhecer o nosso pecado. Nós pecamos, nós temos pecados, e não é possível, não existe um homem sequer que possa dizer que não teve pecados a não ser Jesus Cristo. Sabendo disso, vamos em oração silenciosa. Pode se sentar, mas em oração silenciosa, reconhecer os nossos pecados diante de Deus e pedir pelo perdão dele. Vamos cantar o hino de número 71. Se eu não
9, 7. Segundo Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Agora, o pessoal do louvor vai cantar uma música, e enquanto essa música está sendo tocada, teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas. Entregar nossos dízimos e ofertas aqui no gasofilácio. E é isso. Irmãos, pode colocar de pé no seu lugar, você que pode ficar de pé. Você que está dodói, você pode ficar sentado. Mas essa canção, porque é o mês de agosto, a nossa igreja, ela está, todo o Brasil, refletindo sobre missões, porque o nosso pregador dos Estados Unidos, depois o pastor fala a história dele, não vou pregar sobre ele, nem falar do testemunho dele. Nosso irmão Sábado veio para o Brasil no mês de agosto, e nós falamos muito de missões, né? E a canção que nós vamos entoar agora diz: todos os povos te exaltarão de geração em geração. Então, quanto tempo Simon veio para cá? Quanto tempo atrás? Mas teve que ter esse aqui, que ele não veio sem dinheiro lá dos Estados Unidos para cá, assim, voando, não. Teve que ter um auxílio financeiro aí, não teve? Então, o irmão João Pedro disse que a gente tem que fazer isso com alegria. Então nós vamos adorar o Senhor e pedir a Ele que todos os povos exaltem o nome dele, mas que eu possa
96. Salmo de número 96. Inclusive foi o salmo que foi cantado no início do culto aqui. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Até aqui. Deus que nos manda cantar, porque o Senhor é digno de ser louvado. E agora nós vamos passar por um momento de louvor. Nós vamos cantar algumas músicas aqui. E música de oração. Música faz parte do culto. Não é só o pessoal que vai cantar, é toda a igreja. Toda a igreja canta ao Senhor. Toda a igreja adora. Amém? Amém. Pode ser várias vezes que você cante a mesma canção todo domingo, mas é diferente. Fala sempre, né, meus irmãos? Cantar ao Senhor um cântico novo. Às vezes você chega na igreja e está triste. Aí aquela canção é um cântico novo. Às vezes você chega muito feliz, é um cântico novo. Às vezes você chega falando, Senhor, me dá sustento, é um cântico novo. Você pode usar o louvor como oração, meu irmão. Amém? Amém. Que a paz do Senhor esteja em seu coração nessa noite. E vamos adorar a esse Deus. Se você não conhece a canção, ela vai te alegrar nessa noite. Porque você vai se render ao Senhor. Porque eu me rendo a Ti, Senhor, perante os homens, perante tudo. O Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Oi, perante o teu trono, minha adoração. E levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Diga, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com teu amor, eu quero te tocar. Com teu amor, eu quero te abraçar. Se te cansar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Eu perante o teu trono, minha adoração. E dar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com teu amor,
Nós não merecemos nem estarmos aqui, mas o Senhor enviou o teu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar. E hoje nós podemos glorificar o nome dele através do teu Filho amado Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo nos deixou escrito: nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades. E nós vamos agora cantar, entoar essa canção ao nosso Deus. Nós vamos dizer ao nosso Deus que nós queremos viver somente para Ele, só para Ele. Quem te separará do amor de Cristo? É a tribulação? É a angústia? É a perseguição? É a fome? Nudez? Perigos? Nada, nada. E beber também tem. Nada te separará do amor de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está todo o tempo em nossas vidas. Vamos dizer? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou certo de que morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Diga, Senhor, fome ou nada disso irá nos separar. Espera um pouquinho. Agora, quem nos separará do amor de Cristo? Por quê? Porque eu estou certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Diga assim: nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Diga assim, igreja: nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Quem? Nosso Senhor, que está em Jesus
Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. Nossa, irmão, é tão bom, né? Cantar a Bíblia é tão bom. Ontem, na reunião de jovens, aqui o irmão Rafael trouxe um alimento maravilhoso para as nossas vidas. Eu falo, meus irmãos, os que não são como eu, podem vir também, viu? É uma bênção. Ouvir esses meninos pregar o louvor é uma bênção. Mesmo a gente é edificado. E ele trouxe até nós Jesus. Jesus encontrou com Nicodemos, aquele homem que tinha um status. Foi isso, Rafael? E Jesus veio até Nicodemos. Depois ele veio até aquela mulher e ele pediu: dai-me de beber. Por que aí? O irmão Rafael falou: por que Jesus pediu? Ele é o tal de Jesus. Dai-me de beber, mulher. Ele sabia da vida da mulher toda, não precisa falar. Irmãos, a Bíblia nos toca profundamente. E a palavra de Deus fala que existe um rio que corre do trono de Deus. E Ele conhece a sua vida como Ele conhecia daquela mulher ao meio-dia, pedindo água, sabia que ela estaria ali para falar do seu amor para ela. Vai! Mas Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, meu irmão. Nesse momento eu queria que todos agora se desligassem, esquecessem e fizessem dessa canção uma oração da sua vida. Porque você, nessa noite, antes da pregação, peça ao Senhor a água da fonte da vida nessa noite.
Irmãos, para dar prosseguimento no culto, chamo aqui o pastor Anderson. Vamos orar por ele.
Senhor Jesus, Pai glorioso, Deus, sobre toda a terra, Deus. Te pedimos, Senhor, Deus, pelo Anderson, Pai, pela família dele, pela vida dele, Senhor, pela casa dele, Senhor. Tome conta, Deus, porque és Deus provedor, Deus que cuida, Deus que guarda. Esteja com ele, Pai, cuidando de todas as coisas. Seja o Senhor louvado acima de tudo, Pai. Senhor, a Ti seja a glória para todos sempre, Deus. Seja glorificado na vida dele, Pai. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Boa noite, Deus abençoe a vida de todos. Creio que uma parte dos irmãos saibam, passou outra sexta-feira de uma gripe mais forte e estou ainda saindo dela. Então, a minha mensagem hoje será um pouco mais tranquila, cadente, mais cadenciada, mas de qualquer forma, Deus há de falar aos nossos corações da mesma forma. Mas antes de passarmos ao momento da mensagem, peço a você que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Temos aí um momento importante em nosso culto. Evangelho de Mateus capítulo 28. Dos versículos 18 ao 20, que nos diz o seguinte, Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa palavra, essa ordem dada por Jesus a toda a sua igreja, e ela vem se cumprindo, não porque nós somos perfeitos em atender, mas porque Ele tem dado o seu poder às nossas vidas. Por entre as nações, pessoas que crescem em Jesus sinalizariam, como o próprio Jesus diz, a sua fé através do batismo. O texto diz claramente que entre as nações, por causa da autoridade que Cristo recebeu, Ele envia os seus para que entre as nações, aqueles que crescem nele, fossem batizados. Nessa noite, então, nós testemunharemos mais uma vez um momento que sempre enche de alegria, os olhos das igrejas, um momento de profissão de fé e de batismo. Chama à frente o nosso caro Dirceu, que possa estar aqui à frente. E a fé cristã, irmãos, ela não é uma fé apenas subjetiva, vivida apenas no seu coração. Pode ficar. Vou descer. Vivida apenas no seu coração. Ela é externalizada, ela é concretizada. Você, em algum momento, se você ainda não fez isso, é necessário que você se posicione publicamente. Que você se posicione publicamente a respeito de Cristo, para dizer se realmente se é seu verdadeiro e único Salvador. Nesse momento eu farei algumas perguntas ao nosso caro Dirceu, e a igreja há de testemunhar o posicionamento dele a respeito da sua fé, sobre Cristo, sobre quem Ele é. E diante dessas afirmações, a igreja então testemunhando, nós seguiremos então diante da sua confissão ao batismo. Deixa eu chamar o diácono Tasso aqui à frente, me auxiliasse com a água. Preste então atenção da igreja em relação a essas perguntas e as respostas do nosso caro Dirceu. Meu caro, o Senhor crê em um único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo, que Ele criou todas as coisas e que tudo está debaixo da sua vontade. Você crê nisso? Eu creio nisso? O Senhor reconhece que o Senhor nasceu em pecado, que o Senhor é incapaz de praticar o bem, o Senhor reconhece que muitas vezes pecou em palavras, ações, omissões, mas que se vê arrependido dos seus pecados e que pede perdão a Deus. O Senhor reconhece isso. O Senhor testemunha que a fé do Senhor, a confiança no Senhor, está unicamente no sacrifício de Cristo, consumado na cruz do Calvário, pela vida do Senhor. O Senhor confessa isso? O Senhor confessa, Senhor Dirceu, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu nesse mundo, se encarnou nesse mundo, é o nosso único Redentor, que Ele, cumprindo a sua missão, veio para morrer pelos nossos pecados, intercede pela vida do Senhor, e que Ele, depois de um dia ter morrido, ressuscitado no terceiro dia, foi levado aos céus, e que um dia há de retornar para buscar os seus. O Senhor confessa isso? O Senhor confessa também que o Senhor tem necessidade de apresentar uma nova vida em santidade para agradar o Senhor, agradar o Senhor Deus, apresentar sinceridade a sua fé no Senhor, de maneira diligente, se esforçar por obedecer a Deus, pelo que está estabelecido na palavra dele. O Senhor promete fazer isso. O Senhor promete, como membro dessa igreja, enquanto essa igreja estiver sobre a palavra de Deus, obediência à palavra do Senhor, o Senhor promete, como membro dessa igreja, se submeter à disciplina, às autoridades dessa igreja. Promete? Ok. Então, dadas essas palavras, eu pediria que se colocasse em pé. Então eu como ministro do Evangelho, pastor Anderson Luiz, diante das suas palavras, meu caro, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, graças dou, Pai, pela vida, Pai, sobre o seu, e cremos, ó Deus, ter sido alcançado pelo Senhor. Ó Deus, ele é fruto daquilo pelo qual Jesus derramou o sangue dele, e que nos dias de hoje, ó Deus, demonstrou crer unicamente nele, como eu um dia, como os meus demais irmãos fizeram isso. O Senhor faça dele, ó Deus, um grande instrumento na vida dessa igreja, que ele hoje, ó Pai, no meio dessa igreja, ó Pai, seja, ó Pai, tremendamente usado pelo Senhor. O Senhor dê graça a ele, a sua vida, a sua família, aos seus filhos. E que ele seja, ó Pai, genuinamente reconhecido como um homem que hoje serve unicamente ao Senhor. Ó Pai, conceda graça a ele, suas adversidades, suas lutas, e que ele viva para a glória do Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Necessita ser
apareceu nesse momento. Uns 10 irmãos aí, sintam-se à vontade. Está com o nosso novo irmão em Cristo. Amém, que bênção. Graças a Deus. Umas décadas de oração, né, dona Margarida? 4 décadas. Quase. As crianças até 11 anos, venham à frente, vamos orar pela vida de vocês. Hoje, tia Deide estará com vocês. Vamos orar pelos pequenos. Senhor Deus, feliz seja o teu nome, Pai. Graças ao poder de cada um desses que estão aqui. Ó Pai, as suas famílias. Deus, que desde pequenos sejam instrumentos em seus lares, suas escolas, o aprendizado da tua palavra, Deus, não só aqui, mas em seus lares. Ó Deus, Senhor perfeito em suas vidas, e sabemos que isso não dirá, pois a tua palavra jamais volta vazia. Abençoa a vida da Deide, ser com ela, ó Pai, fala no meu coração dela e use-a para a glória do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, meninos, seguir tia Deide. E nós, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 11. Livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Atos 11, versículo 19 ao versículo 26. Esteja atento à leitura, meu caro irmão. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 11, versículo 19 ao 26. Então se foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vindo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, por firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo.
Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém. Nós temos certeza que você já deve ter ouvido uma ilustração, usado em muitos sermões, a respeito de parte do momento de um episódio ocorrido no exército do grande conquistador da antiguidade, chamado Alexandre o Grande, em que em um determinado momento um soldado dele, dos seus exércitos, desertou do seu exército e abandonou a batalha, foi embora, mas foi capturado à frente e foi trago até a presença do grande líder, grande imperador Alexandre o Grande. Inclusive, Alexandre o Grande, é profetizado. A Daniel, capítulo 7, fala a respeito dele. A Bíblia já dizia claramente os principais reinos que viriam, mostrando claramente que Deus governa as nações. Mas nesse episódio, esse soldado que havia desertado é apresentado a Alexandre, o imperador, o grande governante. E ele pergunta ao soldado: soldado, qual é o teu nome? E o soldado diz: Alexandre. O nome do soldado também era Alexandre. E diz essa ilustração, essa história, que ele diz o seguinte para ele: ou você muda de nome, ou você muda de postura. O nome Alexandre estava ligado a uma série de conquistas, de atos de bravura. E aquele homem, por ter o mesmo nome de Alexandre, dado a sua atitude de deserção, ele disse para ele então: ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Essa ilustração voltará ao nosso sermão em outro momento. E nós, irmãos, estamos aqui avançando em mais esse domingo, falando sobre aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, de que, recebendo a autoridade nos céus e na terra, Jesus ordena que o Evangelho fosse pregado em todas as nações. Em Atos 1:8, a palavra de Deus nos diz: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa ordem, irmãos, permanece em vigência nos dias de hoje. Recebemos poder vindo do Senhor, recebemos capacitação pela presença do Espírito. Não estamos sozinhos, não lidamos apenas com as nossas técnicas, nós lidamos, acima de tudo, com a graça e o poder do Senhor em nos fortalecer e nos dar sustentação para a missão dele. E nós vemos aqui no livro de Atos que mostra claramente o avanço da igreja por entre as nações. Atos tem essa importância em percebermos claramente a ordem de Jesus, a profecia de Jesus se cumprindo. Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. E Deus, irmãos, dá tanta importância a isso, que Ele usaria diversos meios para que os seus estivessem em outros locais onde o Evangelho não havia chegado ainda. O texto que nós acabamos de ler vai nos dizer que um dos instrumentos que Deus permitiu e usou para que aqueles que foram alcançados alcançassem outros, o texto vai deixar claro que a perseguição vinda sobre os discípulos, os que creram, vinda em Jerusalém por causa da morte de Estevão, é que foi responsável por essa dispersão. Foi responsável para que pessoas que haviam crido em Jesus, estavam todas concentradas em Jerusalém, se expandissem para outros lugares. Deus não brinca com isso. Ele providencia métodos, providencia condições, mesmo a ordenança de líderes, imperadores ímpios, nada podem fazer a não ser apenas colocar as peças de Deus no devido lugar que Ele já as quer. A perseguição que veio sobre o povo de Deus ali em Jerusalém, nada mais fez do que cumprir o plano de Deus, em espalhar os seus por entre as nações. O que é isso que o versículo 19 nos diz? Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lá em Atos 7 e 8,
décadas antes, anos antes, ocorrido lá. Essas pessoas fugiram para não morrerem. Um dos lugares que se estabeleceram foram Fenícia, Chipre e também em Antioquia. Deus está governando nações. E o governo de Deus, como nós já ouvimos, está em função para que a palavra dele avance por entre as nações. Não foi por acaso que essas pessoas foram parar justamente em Antioquia. Antioquia, quando você vê em Atos, essa cidade se tornou a base na qual Paulo seria lançado para as suas missões, lá em Atos 13. É muito importante nós termos esse cenário em nossas mentes, para não acharmos que a vida desses homens, irmãos, era algo solto, algo que acontecia sem um propósito. Não. Há alguém regendo e governando todas as coisas. E a leitura bíblica nos dá essa visão. As pessoas que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição no dia da morte de Estevão estão agora estabelecidas em Antioquia. E a presença dessas pessoas em Antioquia, irmãos, fará com que a identidade do povo de Deus seja reconhecida. Igrejas vão se formar nessas cidades. Pessoas passarem a se reunir, como nós estamos fazendo aqui hoje, mostrando claramente o Evangelho está percorrendo nações. Essas pessoas não eram apenas pessoas que ouviram falar sobre Jesus. As vidas delas foram impactadas de maneira que eles agora tinham uma nova identidade. E o texto diz, irmãos, seguindo, que eles não falavam apenas, eles não pregavam o Evangelho de maneira distinta. Deus precisaria fazer um ajuste da evangelização deles, porque eles queriam pregar o Evangelho somente para os judeus. Nós teremos aí um sermão falando sobre isso, mas Deus vai fazer com que outros possam furar essa bolha deles. Eles queriam o Evangelho apenas para eles, os judeus, mas Deus vai trazer outros que não respeitariam isso e obedeceriam a ordem de Jesus. Falavam também aos gregos, as pessoas que vinham de outras nações, os gentios. Versículo 20: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, que o Evangelho é para as nações. Não é somente para o povo, mas não apenas para uma etnia, mas para as nações. E a palavra de Deus continua nos dizer, irmãos, nos dando informações de que o avanço da agenda de Deus entre aquelas pessoas foi tal que a notícia chegou em Jerusalém. O que seria feito? Barnabé, um dos principais líderes, é enviado para, então, direcionar aquelas pessoas, doutriná-las, para que não ficasse um grupo ali sem forma e sem fundamento bíblico. Eles iriam crer em Jesus, para era necessário que houvesse doutrinação. Como nós vimos lá em Atos 2. Os convertidos, aqueles que creram, os 3.000 batizados, eles foram doutrinados da doutrina dos apóstolos. Você nunca verá crescimento genuíno e saudável sem o constante ensino da palavra do Senhor. E esse ensino será fundamental para que lá no versículo 26 aconteça aquilo que vai ser o centro do nosso sermão. Versículo 22 diz: a notícia chegou até Jerusalém. Barnabé é enviado para lá. E ele chega lá, diz que ele realmente vê a graça de Deus ser derramada sobre aquele lugar. E o que é essa graça de Deus? Pessoas se convertendo. Pessoas que antes gentílicas tinham seus modos de vida, suas adorações aos múltiplos deuses que tinham nas nações ali em volta, nações gregas. Eles agora estavam se convertendo e crendo em Jesus. Isso é ver a graça de Deus ser derramada naquele lugar. Viu a mão de Deus agindo ali. Barnabé vai fazer algo então. Pede ajuda. De quem? Aquele que havia se convertido há poucos anos. Saulo, lá em Atos 9, ele se converteu. Paulo ainda não havia sido enviado para as suas missões, mas ele é chamado de Tarso para ajudar Barnabé. E diz o texto, irmãos, que por um ano eles permanecem ali fazendo o quê? Ensinando essas pessoas. Ensinando essas pessoas. Versículo 26. E tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram o quê?
naquela igreja e fizeram o que, irmãos? Ensinar. Essas pessoas precisariam serem ensinadas. E esse ensino, meus irmãos, por um ano, constante com essas pessoas, gerou um fruto que não passou despercebido dos que estavam em volta. Diz o texto: em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Um termo que ainda não havia sido dirigido a ninguém. É a primeira vez que pessoas, principalmente fora dos domínios de Israel, recebem essa nomenclatura, esse termo definido, pequenos cristos. É a primeira vez que esse nome vai ser usado. É a primeira vez que aqueles que estão agora fora de Israel, tendo suas vidas alcançadas pelo Evangelho, depois de receberem todo esse forjar, esse trabalhar do Senhor através da vida de Barnabé, de Saulo, de Paulo, em serem ensinados, esse trabalho constante produziu naquele grupo de pessoas algo que os não crentes perceberam. A única forma de serem chamados é de cristãos. Porque, irmãos, não pôde passar despercebido que havia uma nova identidade naquelas pessoas. Pessoas de lá se converteram. Aqueles que saíram de Jerusalém se estabeleceram lá, e a mensagem deles alcançou os que já moravam em Antioquia. Então as pessoas foram se convertendo. De tal maneira, meus irmãos, que aquele grupo de pessoas agora, de maneira inequívoca, de maneira clara, passou a ser vista como uma nova identidade, um novo comportamento. Não mais cidadãos comuns de Antioquia. Algo havia mudado na vida deles, nos corações daquelas pessoas. Eles continuavam, irmãos, os mesmos empregos, cuidando das mesmas coisas, pagando os mesmos impostos, comendo a mesma comida, o mesmo tempero, todas as coisas da vida comum. Mas algo havia mudado. E o que será que havia acontecido? O que será que as pessoas ao entorno viram naquelas pessoas a ponto de chamá-las de cristãos? Algo que ainda não havia desde os capítulos 1 ao 10. É a primeira vez que isso surge. O que será que havia acontecido no comportamento daquelas pessoas para chamá-las de cristãos? Cristo. Eles viram Cristo naquelas pessoas em Antioquia. Viram fidelidade à vontade do Senhor, fidelidade e fidelidade à vontade de Deus, o viver deles. As pessoas com certeza, irmãos, não deixaram de perceber que o modo de vida dessas pessoas que foram crendo e foram sendo trabalhadas ao longo desse ano, o modo de vida delas os fazia lembrar das palavras de alguém. A forma como elas passaram a lidar com o seu dia a dia, com as suas situações, lembravam alguém. Essas pessoas nos lembram alguém, nos lembram o Nazareno, que esteve entre nós, que pregava o reino de Deus, arrependimento de pecados. Havia autoridade nele. O Nazareno era perfeito. Eles não são perfeitos, mas eles lutam para se tornarem perfeitos como esse Nazareno. Há algo no olhar deles que transmite uma paz que excede todo entendimento. Eles falam de um amor que nos constrange. Todas as coisas que nós vimos na vida desses homens e mulheres se parecem com aquilo que nós ouvimos falar de um Nazareno vivido lá, ali em Jerusalém, naquelas outras cidades. Eles só podem ser chamados de uma forma, de cristãos. Não há outro termo a ser usado para se referir a eles. E nos que nós vemos pessoas que habitavam em Antioquia, pessoas que eram pagãos, tinham seus outros deuses, se converteram nessas práticas e apresentaram, irmãos, uma mudança de vida neste humano a tal ponto que o termo usado para eles não poderia ser outro a não ser cristãos. Havia muitos outros deuses, irmãos, naquela época. A distinção foi tamanha que não haveria confusão. Qual será a divindade que nós iremos atribuir a esse grupo de pessoas? Não havia outro.
Será que nós podemos confundir o que nós vemos neles com alguns dos outros deuses que temos? Não, não há. É distinto demais. Não há como confundir de maneira que não saibamos qual termo nós usaremos para nos referir a eles, a não ser pequenos cristos, pequenos homens e mulheres que se parecem com Jesus, são fiéis à mensagem do seu mestre. Com certeza, irmãos, os inimigos do Evangelho queriam apagar o rastro de Jesus. Trabalharam de diversas formas para que o nome de Jesus fosse apagado. Nós vimos isso desde o início do seu mistério. Mas como apagar as evidências da vinda de Cristo se ele tem seguidores que estão aumentando e crendo nele mais e mais? Pessoas que agora se entregam de maneira de corpo e alma, entregam suas vidas à morte por causa desse Jesus. O império quis perseguir o Evangelho. Imperadores quiseram matar cristãos, e quanto mais perseguiam, mais eles cresciam. E não é diferente no mundo de hoje. Mesmo com o inimigo tentando dispersar e perseguir, ele, na verdade, como disse no início da mensagem, eles estão apenas colocando as peças de Deus nos devidos lugares. A fidelidade desses irmãos foi tamanha que eles claramente identificaram a vida deles à pessoa de Jesus Cristo. Tem muito se falado, irmãos, sobre a questão da igreja ser relevante. E é importante, sim, que nós nos posicionemos, apresentemos as verdades bíblicas para qualquer assunto que esteja ao nosso redor. Mas devemos saber que a nossa maior forma de relevância é sermos fiéis à mensagem do nosso Senhor. Relevância, me lembra a palavra de relevo, me lembra a palavra relevo. Você está andando no asfalto, e está lá assim, relevo na pista. Aí tem lá o quebra-mola. Se você passar desatento nele, não há como você não perceber que ele não está lá. Ele se faz perceber. O carro, você não consegue não perceber que você passou por um relevo. De tal forma, irmãos, que a nossa fidelidade ao Senhor, a fidelidade desses homens ao Senhor, não pode ser não percebida. Nos lembremos dos maiores impérios da antiguidade, por causa da relevância de servos, a fidelidade de servos do Senhor é que os fizeram serem relevantes. Daniel e seus amigos levaram toda a Babilônia a conhecer o Deus verdadeiro, por serem fiéis. Não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. A fidelidade de José no Egito em ser fiel ao Senhor levou todo o Egito a conhecer o verdadeiro Deus. Nossa grande relevância está em sermos fiéis. Fiéis ao Senhor e à sua mensagem. Por isso, meus irmãos, voltando aqui ao texto de Atos 11, esses homens e mulheres viveram de tal forma ao se converter e serem ensinados. Cristo era visto na vida deles. Cristo foi percebido na vida deles de maneira que não havia outra designação, outro termo a ser associado a eles, a não ser o termo cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. E eu e você devemos saber que Cristo, o nome de Cristo carrega muitas coisas. O nome de Jesus Cristo significa muitas coisas. Aqueles que são chamados cristãos, ao carregar o nome de Cristo sobre suas vidas, devem entender que Cristo representa diversas coisas. Algumas delas, Cristo representa nova vida, Cristo representa renúncia, Cristo representa morte ao velho homem, santificação. Jesus Cristo representa conversão, abandono de pecados, santidade. Jesus Cristo representa perdão, reconciliação com Deus. Representa perdão e perdoar aqueles que me ferem. Representa a restauração das áreas da minha vida que foram afetadas pelo pecado. Todas elas, Jesus Cristo representa a reconciliação, até mesmo entre inimigos. Entre pessoas que juraram ser inimigos por toda a vida. E Cristo chama
a reconciliação. Nos lembremos do próprio Saulo em sua conversão, quando Ananias é chamado a orar por ele, lá em Atos 9. E Ananias fala presenças justificativas para Jesus. Ele veio até aqui para nos perseguir. E Jesus fala com ele é para um instrumento escolhido. Ananias aceita isso, é o suficiente. E quando ele se encontra com Saulo, ele usa uma terminologia poderosíssima: Saulo, irmão. Aqueles que foram feitos para estarem separados foram reconciliados pela obra de Cristo. Cristo representa todas essas coisas, meus irmãos. E devemos saber que todos aqueles que carregam o nome de Cristo carregam essas coisas sobre si também. Cristo representa perdão de pecados, livre acesso a Deus, salvação eterna. Por isso que é fundamental que vocês saibamos que, ao nos apresentarmos como cristãos, como crentes, como evangélicos, todas essas coisas fazem parte de todo esse pacote da obra de Jesus. De tal forma que as pessoas não tenham dificuldade de perceber na nossa conduta, na nossa pregação, a fácil associação da nossa vida com o termo cristão. É algo que deve ser natural. É algo que deve ser natural. Aqueles irmãos que são chamados cristãos devem saber que Cristo representa todas essas coisas. E ao me denominar cristão, apresentar cristão, ou as pessoas a me perceberem como alguém que serve a Cristo, essas coisas devem fazer parte da minha vida. Mas será um grande desfavor à mensagem do Evangelho quando eu tiver uma vida que vá contra os princípios da palavra. Essas pessoas viviam em uma cidade gentil, tinham seus deuses em volta, as outras adorações, mas eles se separaram de todas essas coisas. Trabalhavam seus trabalhos, pagavam seus impostos, comiam das comidas e tudo, e viviam a vida como todos, mas tinham um padrão de conduta, de santidade. Como é importante que vocês saibamos que para a nossa evangelização, na nossa cidade, em qualquer lugar que nós estivermos, é fundamental que também sejamos reconhecidos como cristãos. A palavra de Deus diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. João 17 deixa isso claro. Jesus diz, João 17,15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas a amizade com o mundo, a associação com as mesmas práticas do mundo, é combatida na palavra de Deus. Tiago 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É muito fácil, irmãos, nós sabemos o que a palavra diz. Nós estamos no mundo, mas o nosso modo de vida não pertence aqui. Porque foi isso que aconteceu. Essas pessoas abandonaram suas práticas de vida, suas adorações aos outros deuses, suas imoralidades, de tal forma que foram conhecidos como cristãos. Estamos falando do Evangelho chegar a diversos lugares. Devemos saber que também na nossa localidade, as pessoas devem, com facilidade, saber onde encontrar cristãos. Onde eu encontraria pessoas que representam todas essas coisas que nós falamos aqui? O seu endereço seria dado como um lugar onde se encontra: ali mora um cristão, ali mora um crente. As pessoas, ao chegassem: eu preciso encontrar um crente nessa cidade, eu preciso encontrar algo que não havia em Sodoma e Gomorra, né? Nem 10 justos haviam lá. Alguém chegasse no trevo da cidade, eu preciso na rodoviária, eu preciso falar com um crente. Ih, rapaz, está difícil. Ou os nossos endereços seriam dados. Tem um vizinho meu, que a forma dele viver mostra claramente que ele vive como cristão. Dessa forma, meu irmão, estamos falando da evangelização, alcançar nações. Igrejas sendo formadas em diversos lugares.
Nós temos que falar sempre da pregação e também do nosso modo de vida, de tal forma que a nossa conduta seja também uma ferramenta de evangelização. As coisas que as pessoas ouvem falar de nós devem nos associar facilmente à pessoa de Cristo. As palavras que ouço falar sobre tal pessoa me lembram facilmente a pessoa de Cristo. A nossa vida e até mesmo a nossa morte devem apontar claramente as pessoas para a obra de Cristo. De maneira que o maior legado que eu e você devemos deixar, meus irmãos, é a nossa fé. A nossa entrega ao Senhor. Não só as suas propriedades, seus cursos, tudo aquilo que você possa ter feito, suas grandes realizações, você possa participar de campeonatos, de xadrez, de atletismo, de qualquer coisa, de destaque na sua escola, no seu trabalho. Faça isso, porque nós vemos grandes servos de Deus sendo competentes. Como Daniel e seus amigos, eles eram excelentes no que faziam, extremamente competentes, mas o principal legado deles era a fé, sua fidelidade ao Senhor. José do Egito, extremamente competente, um grande governante, um incomparável administrador, mas acima de tudo, sua fé ao Senhor. De maneira que o Egito recebeu a luz do Evangelho. A Babilônia, aquele império de devassidão, viu a luz do Evangelho. E que a cidade de Abaeté também, meus caros, em toda a sua magia, em todos os seus cerimoniais de invocação a outros deuses, não tenha problema em saber onde encontrar luzes ao longo dessa cidade, porque há cristãos aqui. E eu e você sejamos reconhecidos e percebidos claramente como esses homens e mulheres, vistos em nossa pregação e nossa conduta, vivendo para a glória dele. A missão dada em Atos 1:8 permanece, não foi suspensa, permanece. O Espírito Santo nos foi dado para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Testemunha, a palavra é martíria, né? Sermos mártires. Nossa vida está nisso. Saiba, meu caro, a sua vida deve estar nisso. Faz parte da sua vida. Sua vida é isso. É isso. Jesus não faz parte da minha vida. Jesus é a minha vida. Paulo diz claramente: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ele também diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus não faz parte da minha vida, Ele é a minha vida. Deus continua a expandir seu reino ainda hoje, em 2025. E Ele decidiu nos usar nessa obra, meus irmãos. Como nós vimos, Deus mantém em plena vigência a sua obra. Está avançando por entre as nações. E eu e você somos parte disso. Hoje testemunhamos um batismo. É claro que você fez parte disso. Nas orações, nos momentos de evangelização. A igreja que estava sempre aberta ao longo desses anos. Mais uma aula seguinte. E continuará assim até a consumação dos séculos. Na cidade de Antioquia, aquelas pessoas foram conhecidas por se parecerem com Cristo. Se a minha postura não tem sido parecida com a de Cristo, ou eu mudo de nome, ou eu mudo de postura. Eu devo avaliar a minha postura, a minha condição da qual eu me apresento como cristão. Haverá momentos que se apresentar como servo de Cristo, fiel ao Senhor, custará a sua imagem. Haverá momentos que sua imagem será arranhada, porque você se ligará à pessoa de Cristo. Há irmãos nossos que estão morrendo nos dias de hoje, porque se atreveram a dizer que eles creem em Jesus. Hoje, sempre tem cristãos sendo mortos por causa do Evangelho. Haverá momentos, meu caro, que você, por viver o Evangelho, será excluído.
Você será afastado de alguns grupos de WhatsApp, né? Aí vai fazer uma festinha aqui, um negócio, uma bagaceira aqui. Você não vai poder ser chamado, porque o seu modo de vida já não se encaixa entre eles. Ah, não, fulano vai estragar a gente aqui, que ótimo. Que ótimo que a sua presença os deixa desconfortáveis. Ah, fulano chegou, vamos parar de contar piadas imorais. Que ótimo quando isso acontece. Ah, fulano é crente. Não podemos falar à vontade, não, porque ele está aqui. Que bênção. Agora, quando o contrário acontece, fulano, vem cá. A gente está aqui contando coisas indevidas e a gente sabe que você é um dos nossos. É algo terrível. Esses homens e mulheres, irmãos, não pode deixar de ser percebido. A clara vida deles está ligada a Jesus Cristo, o Nazareno. E também nós, sendo fiéis à mensagem do Evangelho, estaremos colaborando para que pessoas em outras nações, pessoas na nossa cidade, vejam claramente que a nossa vida esteja associada a Jesus. Nossa cidade devemos ser conhecidos como pessoas que são parecidas com Cristo, que servem a mensagem dele. Essa é a identidade que eu e você devemos ter. Nós não somos camaleões culturais. O camaleão muda de cor, né, de acordo com o ambiente. Nós temos uma única identidade, a identidade de Jesus Cristo. Se você se mudar para outro país, meu caro, o seu modo de conduta lá deve permanecer o mesmo de maneira a glorificar o Senhor. Por isso é fundamental que a nossa evangelização da nossa cidade, o seu testemunho esteja ligado, alinhado, claro e perfeitamente, de maneira que as pessoas te liguem à pessoa de Jesus. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor pela sua palavra. E quero desafiá-lo a refletir nisso, cara. Para que você, tanto dentro como fora de casa, permaneça firme no caminho do Senhor. Quero te desafiar a refletir profundamente sobre isso, sobre a condição de você não ver Jesus como parte da sua vida, mas vê-lo como sendo a sua vida. Sua vida está em função da vontade dele. Todas as outras coisas são periféricas diante da graça do Senhor. Bendito Senhor, graças por Ti, Pai, a Tua mensagem que edifica as nossas almas. Ó Deus, o Teu Evangelho percorreu cidades do mundo afora, países, cruzou fronteiras, e hoje estamos aqui, ó Deus, fruto do Teu avançar por entre as nações ao longo das eras, Pai. Da mesma forma que o Senhor usou pessoas nas mais diversas condições, o Senhor continua a nos usar, Deus, para que mais pessoas se acheguem a esse rebanho. Ó Deus, voltem para o Senhor, se posicionem sobre quem Jesus é em suas vidas. Ó Deus, que a nossa conduta dessa cidade, ou em qualquer lugar que estivermos, claramente aponte com facilidade a pessoa de Jesus Cristo. Ó Pai, esteja abençoando, ó Deus, para que as pessoas não se vejam confusas em nosso modo de viver, ao presenciar, ó Pai, pecados em nossas vidas. Nós ao presenciar e nos vejam nos arrepender dos nossos pecados e nos voltando para Jesus, porque precisamos estar em comunhão com o Senhor. Ó Pai, abençoe meus irmãos, para que testemunhem de maneira genuína, diária, Pai, a fé em Ti. Ó Pai, que as pessoas nos reconheçam como cristãos, como pequenos cristos. Ó Pai, para a glória do Senhor. E essa igreja, ó Pai, as demais igrejas também nessa cidade, verdadeiras igrejas se fortaleçam, ó Deus, fazendo assim o Teu Evangelho avançar e alcançando pessoas nas mais diversas condições, para a glória do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus caros. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Estarei orando, agradecendo a Deus, finalizando este culto.
propósito, você vai se sentar para os avisos que eu preciso dar aos nossos irmãos. Deus maravilhoso, graças dou, Pai, pela sustentação que o Senhor tem nos dado. A tua obra, Pai, jamais irá cessar, ó Deus. Não porque nós somos fortes, mas é porque o Senhor é que nos fortalece. Abençoa a vida de cada pessoa aqui, abençoa a semana de todos. Ó Pai, que todos possam lidar com o seu dia a dia, com os imprevistos que surgirem, de forma a transmitir graça, sabedoria, prudência, Deus, e assim apontarem para a glória do Senhor. Ó Deus, abençoa os relacionamentos, casamentos, Pai. Abençoa, Deus, a criação de filhos que cresçam no caminho do Senhor. Abençoa o trabalho, os estudos. Ó Deus, que todos vivam dentro do teu caminho. Ó Pai, conceda-nos, ó Pai, a intrepidez de anunciar a tua palavra em todos os lugares que estivermos para a glória do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor aqui reunido, e todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém. E amém, Senhor. Amém, meu caro. Se aceite só um instante. Gostaria de saber se há aniversariantes essa semana. Hoje não há, né? Quinta-feira, nosso estudo bíblico, Romanos 12, vamos finalizando. Nesse próximo sábado não terá o encontro dos jovens, mas no outro nós iremos para Biquinhas, né? Participaremos lá no intercâmbio com a igreja de lá. E vou combinar com vocês, nos grupos aí, o horário certinho de sair. Possivelmente sair às 6 horas daqui e estar com nossos irmãos lá no próximo sábado. Ensaio do ensaio do grupo, né, das mulheres, a Donate, terça-feira às 7 horas aqui na igreja. Joia, irmãos? Irmãos, vocês viram ali, ó. Tentei fazer umas bandeirinhas ali, simbolizando os países. Aí a nossa nação está ali. Pode sentar mesmo. E aquela bandeira lá, da Coreia do Sul, né? E a outra maior é da Angola. Então, eu separei ali essas duas bandeiras maiores, que domingo que vem vou colocar fotos aqui dos nossos amigos, uma coreana e o Felipe Boechat, que é um amigo do pastor Anderson, e ele vai contar, eles podem contar, hoje tocam, eles conheceram, hoje tem 4 filhos, brasileiros, coreanos e americanos, porque ele tem cidadania dos 4 países. E o nosso Matheus Pipão, vocês vão ver, ele é esposo, como não tem carros ainda, né, para colocar vídeo aqui na igreja, eu vou estar gravando áudios e mostrando fotos. Então, assim, eu vou entrar em contato com a Die, que é a esposa do pastor Felipe, né, para a gente trocar algum assunto assim que precisa ser trocado. Eu quero que ela fale mais para as mulheres, o enfrentamento, o que aconteceu com ela. Então, semana que vem a Die vai estar falando, com certeza o pastor Felipe vai falar também, né, o nome de Deus. E dia 31, vocês não percam, porque o Matheus Pipão, a sua esposa, vai estar aqui com fotos, como o senhor é pastorando. E é um grande homem de Deus. E ele vai falar para toda a igreja o que a Angola passa. Levanta a mão para o céu e agradece a Deus, viu, irmãos? Porque vocês vão chorar ouvindo os áudios deles. Eles falam português, nitidamente, e vocês tragam pessoas para ouvir essas duas maravilhas falando para os irmãos e convide pessoas para ver a realidade dos nossos missionários, porque eles são missionários. Eles passaram muita coisa. E vem, tá? Vocês vão impactar. Amém. Irmãos, hoje eu vou cumprimentá-los, tá? Ficar na porta ali, para evitar, né? A transmissão ali da gripe, mas continuaremos firmes, unidos pela glória do Senhor.
E o Ministério do Louvor está com a responsabilidade de vir aqui, né, para tirarem a foto. A Carla tinha pedido a vocês. Deus abençoe.